A diminuição da disparidade de renda entre mulheres e homens brancos progride no Brasil, mas mulheres e homens negros seguem na retaguarda desses avanços. A análise faz parte do livro Números da Discriminação Racial, que vai ser lançado amanhã em Salvador, vai ser lançado às 6h30 no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador. Um dos organizadores da obra, o pesquisador do Instituto de Ensino e Pesquisa e colunista da Folha de São Paulo, Michael França, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, Michael. Bom dia, um prazer é todo meu. O livro Números da Discriminação Racial oferece análises sobre a persistência das desigualdades raciais no Brasil. Qual a principal conclusão da obra, Michael, em relação à diminuição da disparidade de renda entre mulheres e homens brancos em comparação com mulheres e homens negros? Bom, se a gente olhar a série histórica, eu acho que uma das principais conclusões é que a gente tem falhado miseravelmente em termos de equalizar as oportunidades entre brancos e negros no Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, os últimos 40 anos, que a gente chama da média condicional, ou seja, que leva em consideração o mesmo nível de educação, mesma localidade, gênero, idade, etc., controla por tudo que dá para controlar. E a gente verifica indivíduos que têm características produtivas semelhantes, o que a gente mostra é que nos últimos 40 anos as desigualdades raciais entre brancos e negros permanecem constantes, com negros ganhando cerca de 15% a menos, tá? Ou seja, a gente está falando de um país que passou por redemocratização, teve governos da esquerda, teve governos da direita, e mesmo assim o gap racial entre brancos e negros no mercado de trabalho permanece constante, com negros ganhando cerca de 15% a menos. Isso indica que a gente tem falhado sistematicamente nas nossas políticas públicas de inclusão. A gente percebe uma redução da disparidade de rendimento entre homens e mulheres brancas, mas não entre mulheres e homens negros. Quais os principais obstáculos que as mulheres negras enfrentam para alcançar uma equiparação salarial, Michael? O próprio título do livro já sugere, não é, que tem aí uma discriminação racial no meio do caminho, né? Sim. Nessa análise que você está olhando desse gráfico, a gente está olhando só para gênero e que a gente chama de análise não condicional, que você só analisa o rendimento de cada grupo perante, por exemplo, o rendimento do homem branco, tá? Quando a gente faz esses tipos de comparação, que é levar em consideração mesmo o nível de escolaridade, localização e outras características, que aí a gente percebe esse gap que eu estou falando ao longo do tempo, sistemático e que não tem diminuído. E isso envolve várias coisas, como, por exemplo, a própria discriminação racial em si, que muitas vezes não acontece de forma explícita, mas de forma velada, como também diferenças em acessos a oportunidades educacionais, de uma condição de saúde melhor e etc. Então, a questão racial no Brasil é que ela envolve tanto mecanismos de discriminação direta, indireta, e muitas vezes a população nem tem consciência de como isso afeta, como também a ausência de políticas públicas para esse grupo que foi marginalizado ao longo do tempo. Então, corrigir isso vai envolver políticas públicas mais voltadas para regiões periféricas e de grande impacto, assim como a gente diminuir esses mecanismos, muitas vezes inconsciente e velado de discriminação. Quando você fala que a sociedade perde a chance de oferecer condições mais equilibradas para que sejam homens e mulheres brancas ou negras tenham uma equiparação salarial maior, você toca na questão das políticas públicas, não é verdade? Que falham nesse processo. Você está falando aí de políticas públicas voltadas mais para a periferia, ou seja, que medidas adicionais, práticas seriam necessárias, Michael? Bom, a política pública brasileira, tanto da esquerda quanto da direita, muitas vezes é mais voltada para comprar voto, conseguir voto, do que impactar de vez a vida do cidadão. Se a gente realmente quiser impactar a vida do cidadão, o Estado tem que começar a fazer coisas básicas que ele não faz. Então, por exemplo, se você tem transferência de renda para os indivíduos mais favorecidos, que eu acho que é uma coisa ótima, você tem que ligar isso com outras políticas adicionais do Estado, que é, por exemplo, saneamento básico. Você tem muitas periferias do Brasil que não tem saneamento básico. Tá? Ao mesmo tempo, você tem que dar uma educação de qualidade para as regiões periféricas. Ao mesmo tempo, você tem que dar uma saúde de qualidade.
O Brasil, por exemplo, em termos de gravidez na adolescência, é um dos países que tem o maior índice de gravidez na adolescência da América Latina. E isso em regiões periféricas com as meninas relativamente mais pobres. Se a menina tem um filho ali com 18 anos, 19, 17, isso impacta a mobilidade social não só dela, como muitas vezes do marido, como da criança. Gera o que a gente chama de armadilha da pobreza, tá? Então, a gente garantir direitos reprodutivos melhores para a periferia, DIU, camisinha, também é uma política que impacta a mobilidade social ao longo do tempo. Então, a gente tem que começar a pensar política pública não só como mecanismo de suavizar a pobreza que muitos políticos, tanto da esquerda como da direita, faz, mas a gente tem que pensar em mobilidade social. Quando a gente pensa em mobilidade social, o conjunto de políticas públicas é um pouco diferente. Michael, saindo aí, seguindo esse mesmo raciocínio, mas saindo das políticas, vamos dizer assim, mais compensatórias, com políticas de transferência de renda, indo para políticas mais afirmativas, que a gente supõe serão mais efetivas, como a lei de cotas, por exemplo. Essas políticas, ainda que associadas a essas outras, que você avalia tem mais o caráter eleitoreiro, mas essas mais efetivas, que a gente pode supor mais efetivas, elas provocaram alguma alteração nesse quadro, nesses 40 anos pesquisados? O que é que avançou? A gente avançou em algum aspecto? Olha, essa pergunta é muito importante, porque assim, se for pensar a questão racial no Brasil, acho que a gente avançou basicamente em dois aspectos importantes. Um é que a discussão saiu de debaixo do tapete, que antes era uma discussão que a gente sempre empurrava para debaixo do tapete, não queria discutir. Então, atualmente, principalmente depois da política de cotas, começou a se debater mais questão racial. Tanto branco quanto negro, favorecidos e desfavorecidos, começaram a debater mais. Além disso, a política em si propiciou o crescimento que a gente chama de uma nova elite intelectual negra, tá? Apesar de pequena ainda, é muito maior do que era ano passado. E é crescente, né? E crescente. Um espaço tá? crescente. Um né? espaço crescente. Um mercado crescente também, não? Sim, não só de negros, mas também como branco desfavorecido também, que é a política, tem a política de cotas sociais também. Então, o que a gente presencia na sociedade brasileira atualmente é a elevação desse pequeno grupo, né, que está chegando em vários pontos da sociedade, trazendo novas narrativas, novas percepções. Isso ajuda a gente a pensar melhor o Brasil. Se o Brasil antes era dominado por um pensamento de um homem branco de alta renda, que para o bem ou para o mal trazia suas narrativas e isso era incorporado pela população, agora você tem um confronto maior de narrativas e isso ajuda a gente até a perceber melhor o país, tá? Então, percepções, por exemplo, de pessoas mais favorecidas, às vezes está chegando porque essas pessoas estão saindo, né, da periferia e chegando em pontos da sociedade brasileira que antes não chegava, tá? Então, traz essas novas percepções e isso pode ajudar a gente a mudar a agenda também de prioridades do país, que é uma coisa muito importante. A universalização do ensino fundamental, a ampliação do acesso ao ensino superior, são elementos que tiveram um peso positivo, vamos dizer assim, de alguma medida para alterar esse quadro? Sim, a gente teve essa expansão e maior democratização do ensino superior nas últimas décadas, que foi bem positivo, né, de trazer essas pessoas de origens mais favorecidas para posições de maior destaque, mas ao mesmo tempo a expansão teve alguns problemas, umas né? Então, distorções, exemplo, algumas também. distorções, exato. Cursos, às vezes, de qualidade muito baixa, às vezes cursos que não tem tanta demanda, então, às vezes, pessoas desfavorecidas que vão se esforçam ao máximo para terminar um ensino superior e termina e vai virar Uber. Né? Então, teve algumas distorções que a gente precisa levar em consideração também, várias distorções, mas também teve vários pontos positivos também. Então, de uma forma geral, a gente tem, podemos dizer assim, tem um caldo mais propício para que esses segmentos da população, conhecendo melhor essa realidade, também possam incidir sobre ela. Não? Isso. Eu acho que o grande ponto positivo é exatamente isso. Assim, a gente tem uma população agora maior que está incidindo sobre políticas públicas e veio de uma origem relativamente desfavorecida. Tá? Agora, se a gente pensar na massa da população, o que acontece é que a grande massa está ficando para trás. Tá? Tanto brancos como origem desfavorecida, quanto os negros, o gap entre os mais favorecidos estão ampliando ao longo do tempo. O recorte econômico ele tem mais um peso do que o étnico, racial?
Depende para onde você está olhando, tá? Mas o econômico tem sim grande peso, porque o econômico vai ditar se você vai ter uma educação de melhor qualidade, onde que você vai morar, se você vai ter ou não saneamento básico. Então o econômico opera, ele tem grande dimensão, só que ele vai interagindo com o racial ao longo do tempo. Então tem pesquisas que mostram que, por exemplo, dentro do mesmo ambiente familiar, os pais tendem a investir mais na criança de pele mais clara, por exemplo. Na hora que essa criança chega na escola, o professor tende a penalizar mais o negro, em termos de nota, tá? Então, mesmo considerando a mesma origem socioeconômica, a tendência é do negro ficar para trás, tá? Mas se o negro tiver uma origem socioeconômica relativamente melhor, ele tende a avançar um pouco mais. Então, tem todas essas complexidades, que é a questão da renda social vai interagindo com a racial ao longo do tempo. A tendência é do negro ir ficando para trás, porque vai ter que pagar o custo do viés racial. Você estava falando de um caráter comum entre governos de esquerda e de direita, que muitas vezes coloca em prática programas ou projetos até bem intencionados, mas que não alteram fundamentalmente essa história, né? Você acha que a continuidade ou a descontinuidade por conta da alternância de governo, se não continua uma política, mais política de governo do que de Estado, esse é um entrave que a gente tem aqui no Brasil? Sim, esse é um dos entraves, mas para além disso, tem muita política que às vezes até bem intencionada não são avaliadas, tá? Então o que acontece é que tem muitos gestores públicos fazendo uma série de políticas e a gente não avalia essas políticas para ver o real impacto, se está realmente impactando o cidadão. Porque acontece muito o seguinte, você pode ter política bem intencionada que tem até um certo impacto, mas o impacto é relativamente baixo perante o custo. Então você pode pegar esses recursos e realocar para outra política que tem um impacto maior, tá? E aí, de fato, a gente, como que é um país pobre, né, a gente pode começar a alocar cada vez mais recursos naquelas que têm a maior relação custo-benefício e impactar mais a vida do cidadão. Mas quando a gente olha a classe política, eles não estão muito interessados nisso. Eles estão interessados em fazer políticas mesmo, às vezes, com baixo impacto para ganhar voto. Entendeu? Então, num conjunto muito grande de políticas que às vezes tem um impacto muito grande, a gente tem um Estado grande, a gente tem um Estado pouco efetivo e que no final a gente não consegue tirar o pobre de uma forma estrutural da pobreza. Tá? O que a gente consegue muitas vezes é só suavizar a condição dos mais favorecidos com políticas que pouco vai impactar a vida do cidadão. A gente está conversando aqui com o Michael França, que é pesquisador do Instituto de Ensino e Pesquisa, também colunista da Folha de São Paulo e um dos organizadores desse livro Números da Discriminação Racial, que vai ser lançado amanhã em Salvador, no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador. Lançamento marcado para 6 horas da tarde. E antes, o lançamento vai ser precedido por um workshop, não é isso, Michael? Workshop Desigualdade Racial e Políticas Públicas, ministrado exatamente pelos organizadores da obra. Tem o Michael e tem também o Alisson Portela, não é? Pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Pesquisa e Instituto de Ensino e Pesquisa. Esse workshop, Michael, quais os principais temas e como é que ele contribui para o debate sobre políticas de combate à discriminação racial? Perfeito. A primeira coisa é que esse trabalho que a gente está fazendo, ele é um trabalho um pouco diferente, que a gente está trazendo muita evidência para o debate público a respeito da questão racial no Brasil, trazendo evolução das disparidades ao longo do tempo em termos de dados, trazendo evidências de literatura de políticas que funcionam, não funcionam, já foi testado em outros países, foi testado no Brasil. Então, a ideia desse workshop no primeiro momento, eu começo discutindo sobre as persistências das desigualdades raciais no país, mostro a evolução de como que está a situação e apresento a teoria por detrás disso, o que explica a gente ter uma persistência da desigualdade racial tão elevada no país. E, no segundo momento, o Alisson Portela vem discutindo um pouco mais as políticas públicas. Tanto políticas públicas mais universais, que não olham estritamente para a questão racial, mas que vai impactar, quanto as políticas de recorte racial. E, para finalizar o dia, como você bem destacou, a gente vai ter o lançamento do livro. Com base na sua experiência, Michael, você como pesquisador, colunista,
Como é que você avalia a importância de trazer à tona questões como disparidade de renda entre homens e mulheres brancos e negros no Brasil? E como é que isso pode influenciar exatamente as políticas públicas que ainda deixam a desejar? Conscientizar mais a sociedade sobre a questão racial também, né? É que a questão racial tem que ser percebida não como uma questão dos negros e como uma política de soma zero, mas assim, é um projeto de nação, tá? A gente está falando de indivíduos que vão ficando para trás, vão sendo marginalizados, e isso diminui a prosperidade do país. A partir do momento, por exemplo, que todo esse grupo de pessoas que foram marginalizadas ao longo do tempo, nos processos históricos, a gente consegue gerar boas políticas públicas, incluir eles como cidadãos no processo produtivo, todo mundo ganha, tá? A gente diminui a violência, a criminalidade, há um crescimento econômico, a gente consegue construir um país mais próspero, tá? Então a agenda racial é uma agenda de todo mundo, porque no final do dia a gente está falando de um grupo que continua sendo marginalizado, que tem acesso a pouca educação de qualidade, e aí a gente está passando também por esse processo de transformação demográfica muito acentuada, que é o quê? A população está envelhecendo de forma muito acelerada, tá? O progresso tecnológico está requerindo cada vez mais indivíduos qualificados. E no final do dia, se a gente pensar racionalmente, quem vai sustentar o país mesmo é essa população negra que foi marginalizada, entendeu? Incrível, né? É isso aí. Olha, parabéns pela obra, parabéns pela iniciativa. Michael França, pesquisador do Instituto de Ensino e Pesquisa e colunista da Folha de São Paulo, um dos organizadores do livro Números da Discriminação Racial, previsto o lançamento para amanhã, às 18h, no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Bom dia e até uma próxima, Michael. Obrigado pelo convite. Agora 7h49 na Tarde FM.